Neste vídeo, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Audas e entender por que o Audas League é a escolha certa para impulsionar o sucesso do seu negócio. Conheça agora Julian Antonioli, CEO da Audas, mais conhecido como mentor dos mentores. Marco França, sócio fundador da Audas e especialista em capital e M&A. Rogério Vargas, sócio da Audas e especialista em governança. Manuel Lins, especialista em planejamento estratégico. Eduardo Bassetti, sócio da Audas e especialista em gente e gestão. Quando a gente fala em estratégia, é importante a gente entender que tem sempre três dimensões disso. Primeiro, a gente vai falar sobre estratégia por si só, na verdade é onde a gente quer jogar e onde a gente quer chegar, né? O que a gente quer, e ela envolve a criação de uma posição que seja valorosa o suficiente para a companhia e a partir da qual a gente consiga extrair valor. E um aspecto muito importante do que a gente vai falar sobre estratégia hoje é que estratégia, em essência, ela é única, tá? Toda estratégia de uma eventual companhia ela é única e ela envolve um conjunto diferente de atividades. E única não necessariamente quer dizer que é inédita, são coisas diferentes. O fato dela ser única é porque vocês vão entender que o conjunto de circunstâncias, aspectos e o que está envolvido na estratégia como um todo, no planejamento estratégico, ele acaba sendo particular de cada companhia e, por isso, ele acaba sendo único em essência. E aí vem aqui os passos para a gente fazer isso, que são os passos para o planejamento estratégico. Eu resgatei aqui essa imagem só para resgatar o seguinte, lembrem-se, um bom diagnóstico para gerarmos as iniciativas estratégicas. Não adianta eu querer desdobrar planejamento estratégico em KR se eu não tiver as iniciativas estratégicas. Então, foco nas iniciativas estratégicas. Gastem um tempo para dizer, para planejar, para entender quais são as iniciativas estratégicas macro. Vocês têm que ser responsáveis por, do início da sua empresa, do portão, se eu chego na sua empresa, vou te fazer uma visita, do portão da sua empresa até a sua sala, você deveria me dizer quais são as suas iniciativas estratégicas de forma muito simples e muito clara. Nós vamos focar aqui, 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 nisso, 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 sem dizer como. Sem detalhar como. Gastem tempo, invistam tempo para definir as iniciativas estratégicas. Depois nós vamos desdobrar, depois vamos fazer o passo a passo e depois vamos acompanhar. Essa questão que eu estava comentando aqui, ó, do como e o que. Então, quando eu defino uma meta, cadeira, eu deveria estar olhando o meu modelo e vendo ali a questão do como. Lembra que eu comentei das atividades, ou seja, o que eu posso definir ali daquela cadeira que são atividades que são importantes que sejam realizados. Então, isso vai virar uma meta. E o que tem a ver com a questão de produção, de quantidade. E isso vai virar, quer dizer, o SMART, vocês podem já ter conhecido, essa questão é importante, que quando eu defino uma meta, eu tenho que definir pensando que seja específico, tem que ficar claro para a pessoa, para a cadeira, certo? Quer dizer, que consequentemente fica para a pessoa, ela tem que ter condições de medir. Quer dizer, poxa, mas eu não tenho a ferramenta Z, não tem problema. Lembra que eu falei, meça hoje, deu 8, se você mediu de novo amanhã deu 10, você evoluiu. Obviamente que na sua jornada você vai calibrando as ferramentas. Aqui, como matérias de decisão, eu procurei dividir aqui por assuntos para ficar bem mais claro para vocês. Então, cabem aos acionistas decidirem sobre venda e compra de ativos, aumento e redução de capital social, mudança de propósito social, deliberação e utilização de lucros e distribuição de dividendos, eleição e destituição do conselho e dos comitês e aprovação de planos de Stock Option Plan, planos de ação de uma maneira em geral. Percebam que é tudo relacionado à parte financeira, tudo relacionado a patrimônio. Cabe aos acionistas resolverem, decidirem. Ao conselho, cabe a eles decidirem sobre o planejamento estratégico e peças orçamentárias, políticas de remuneração de executivos e conselheiros, aprovação de planos de investimentos, aprovação de capital, de captação de recursos, dívidas e temas envolvendo assunção de risco para companhias e acionistas não previstos em orçamento. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, Bassetti, mas você falou que aos acionistas cabem as discussões de ordem financeira e patrimonial. Por que o cara está falando aqui sobre captação de recursos? É tudo que envolve o patrimônio
dos acionistas tem que estar aqui. A captação de recurso não está envolvendo o patrimônio, na verdade está se envolvendo alavancagem, né? Está envolvendo risco, né? Mas não envolve patrimônio, não está sendo vendido nada, não está sendo tomada nenhuma decisão com relação à compra ou venda de ativos. Executivos e CEOs, cabem a esses decisões táticas e operacionais para viabilização e execução da estratégia da peça orçamentária, a contratação e desligamento de pessoal, a alocação de verbas previstas no orçamento em ações e iniciativas com o objetivo de entrega do planejamento e orçamento da companhia, a contratação de serviços em geral e temas financeiros envolvendo a gestão do caixa do dia a dia e tesouraria. Então, é dessa maneira que fica distribuído aqui alguns assuntos. O que é o capital de giro? Ele é um montante estático da companhia? Ele impacta em valor da empresa? E por quê? Se você fosse comprar uma empresa ou investir numa empresa, você olharia lucro ou geração de caixa? O que vocês acham que seria mais importante? Vou investir num negócio, eu vou focar no lucro, vou ficar na minha capacidade de gerar caixa. Como que isso impacta em valuation? Como que isso impacta no equity value da companhia? São essas perguntas que a gente quer resolver, responder e entender ao longo do processo. E para finalizar, veja um pouco de como foi o nosso evento presencial de fechamento do Aldas League.